Olá, muito boa noite para você. Vandalismo a ônibus no Rio. Mais de 100 ônibus são vandalizados na capital carioca, com prejuízo passando dos R$600 mil. Em São Paulo, tarifa zero só será possível com mudanças na legislação. E SP Trans coloca 5 ônibus elétricos como forma de testes entre Anhembi e Tietê. Já os detalhes para você. Motorista de ônibus que conduzia veículo da catarinense envolvido em acidente no Paraná é condenado pela polícia por homicídio. E ainda, as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. Olá novamente, uma excelente noite a todos. Começamos essa edição falando de uma notícia importante que surgiu no meio rodoviário essa semana. Saiu o laudo oficial da polícia sobre o acidente com o ônibus da aviação catarinense aqui no Paraná. Esse fato ocorreu no comecinho do ano, conforme mostramos e informamos aqui no canal para você. O motorista na época, segundo as notícias, teria dormido ao volante. Pelo menos 7 pessoas faleceram. Segundo as informações da Polícia Civil, o motorista foi indiciado por homicídio com dolo eventual. Nas investigações, foram ouvidas testemunhas e uma perícia foi feita no veículo. Com isso, foi comprovado pelo Instituto de Criminalística que o motorista, sim, dormiu ao volante. De acordo com o delegado que conduziu a investigação, o motorista já apresentava um comportamento considerado inadequado para a condução de veículos desse porte, isso há pelo menos 6 meses. Entre as ações denunciadas estão o uso de celular durante as viagens e o desvio do curso da via, devido a episódios de sonolência, justamente o que provocou esse acidente fatídico aqui no Paraná. Que situação, hein? Difícil. Em São Paulo, haverá no fim deste mês a demonstração de 5 novos ônibus elétricos entre o terminal rodoviário do Tietê e o sambódromo do Anhembi, onde será feito o transporte gratuito de pessoas para a Fórmula E. O evento acontece no dia 25 de março e será um teste piloto para a demonstração dos ônibus elétricos comprados para São Paulo, já fazendo parte daquela lei que obriga as empresas a comprarem veículos desse porte totalmente elétricos. A Fórmula E vai ocorrer no sambódromo e nos arredores. 4 veículos padrões e um trucado de 3 eixos farão o transporte. Já sobre a tarifa zero, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse essa semana que o projeto de gratuidade em todos os ônibus de São Paulo para toda a população só será possível com mudanças na legislação e no Vale Transporte. Uma mudança deve ser feita no financiamento dos transportes. Uma das propostas é transformar os 2,8 bilhões de reais por ano que os empregadores pagam hoje pelo Vale Transporte em uma espécie de contribuição ao município, que iria para o Fundo Municipal de Transportes, justamente para custear a tarifa. Mesmo assim, a conta não fecha e outros recursos seriam necessários, como a publicidade em ônibus, paradas e outros locais. De acordo com o prefeito, em entrevista ao Diário do Transporte, não será possível custear as passagens com apenas recursos da prefeitura. Somente em 2022, o custo do sistema de ônibus foi de 10 bilhões de reais. Desse total, 5,2 bilhões vieram da arrecadação das passagens, inclusive também os 2,8 bilhões do Vale Transporte. Além disso, outros 4,8 bilhões vieram de subsídios da prefeitura. O prefeito não informou quando os estudos do projeto serão encerrados e divulgados. No Rio, o vandalismo segue de forma desenfreada e sem limites pelos ônibus da capital carioca. Mais de 100 veículos sofreram danos nessa semana. Os principais casos ocorreram no último domingo, após a derrota do time do Flamengo para o Vasco, válido pelo Campeonato Carioca. Irritadas, muitas pessoas saíram às ruas eufóricas e estressadas, justamente pelo resultado do jogo, e muitos ônibus acabaram sendo lesados, prejudicando
prejudicando a população que realmente precisa do serviço. O sindicato que representa as empresas de ônibus informou que os prejuízos passam de R$200 mil. Além dos ônibus, muitas pessoas também se feriram, sendo 2 em estado grave. Torcedores de ambos os times entraram em confronto. Entre o quebra-quebra nos ônibus, foram constatadas várias avarias nas laterais, como amassos por paus e pedras, portas e alçapões de emergência danificados, vidros quebrados, bancos destruídos e luminárias internas também destruídas, fora ainda outros danos. Segundo a prefeitura, além desses casos que ocorreram no último domingo, por mês, a Prefeitura do Rio diz que são desembolsados cerca de R$600 mil para reparo nos ônibus. Vidros, borrachas, portas, bancos, saídas de emergência, letreiros, luminárias e pneus são reparados todos os dias. Esse gasto em si nem é muito por causa da manutenção preventiva, e sim muito pelo vandalismo. A Prefeitura ainda diz que, em épocas de jogos nas praias, fins de semana e principalmente no verão, os gastos passam de R$1 milhão. Além dos ônibus convencionais, o vandalismo também segue no BRT Rio. Mais um ônibus foi vandalizado no corredor Transcarioca, próximo ao Terminal Alvorada. Segundo relatos dos motoristas, moradores que estavam no local atiraram pedras na lateral de um dos ônibus, quebrando as janelas do coletivo. É difícil, é terrível e, infelizmente, a gente vê todos os dias esse tipo de coisa acontecer no Rio. E, no final das contas, quem sofre mais é a população de bem, que necessita diariamente dos ônibus, do serviço de transporte coletivo municipal. É difícil, é tenebroso e é muito complicado a gente ver cenas dessas diariamente. Esperamos que mudanças sejam feitas, que a polícia passe a agir de forma mais íngreme e enérgica, e que o povo também tome consciência de que vandalizar ônibus, quebrar ônibus, não vai adiantar nada. E isso, ao invés de melhorar, vai piorar ainda mais a qualidade do serviço. E isso não é só no Rio que acontece, não. No Nordeste, um jovem morreu após surfar em cima de um ônibus em Pernambuco. No Rio, isso é muito comum, mas também é comum fora do Rio. Esse caso de Pernambuco ocorreu em Jaboatão dos Guararapes. O homem que estava em cima do ônibus acabou se chocando contra um poste e faleceu no local. No momento do fato, ele escalava a janela do coletivo para cometer tal ato, quando acabou caindo e batendo no poste. É difícil e é bastante complicado. Em instantes, no Ônibus TV, veja as vagas de emprego e, a seguir, as notícias em manchete. Imagens na tela de São Paulo para você. 22 graus. Voltamos já já. Um micro-ônibus do transporte público de São Paulo colidiu contra um poste na Avenida Rodrigues Montemor, na zona sul da capital, deixando 4 pessoas feridas. A batida ocorreu em uma ladeira, quando o ônibus desceu de ré e bateu a traseira no poste. Testemunhas que estavam no local e que presenciaram o acidente acionaram a polícia e os serviços médicos. Das 4 vítimas, 2 foram levadas por populares da região ao hospital e outras 2 por equipes do SAMU, sendo socorridas também pelo Corpo de Bombeiros. Todas elas não se feriram com gravidade. A SP Trans diz que vai investigar o caso. No interior do estado, um ônibus rodoviário da aviação Piracicabana colidiu contra um carro na rodovia dos Imigrantes em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, deixando 2 pessoas mortas e uma gravemente ferida. Segundo os bombeiros, 4 viaturas foram até o local, assim como também o helicóptero Águia 22 da Polícia Militar. Em Minas,
Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Mota deixou 2 pessoas feridas na BR-050 em Córrego Fundo. O fato ocorreu ontem, quinta-feira, quando o veículo fazia a linha Presidente Prudente Belo Horizonte. Segundo informações, o motorista de 27 anos perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro da pista, danificando 3 placas de sinalização. O ônibus em seguida chegou a voltar para a rodovia, mas acabou saindo de novo e atingindo mais uma placa. O motorista e uma passageira do ônibus foram levados para a UPA de Formiga, com apenas ferimentos leves. No sul, um ônibus da empresa União pegou fogo na BR-445 em Siderópolis, no interior de Santa Catarina. A polícia militar informou que uma possível falha mecânica pode ter contribuído para o fogo no ônibus. Apesar do susto, ninguém se feriu. A linha do veículo não foi informada. As causas serão investigadas. No Paraná, um gravíssimo acidente deixou mortos e feridos em Jandaia do Sul, no norte do estado. Um ônibus escolar que transportava alunos da APAE da cidade colidiu contra um trem no bairro Vila Rica ontem na hora do almoço. O ônibus passava pelos trilhos quando foi atingido pela locomotiva. Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Apucarana foram acionados para a ocorrência. Pelo menos 2 crianças faleceram. O motorista, segundo informações, fugiu do local. Outras ambulâncias e o apoio aéreo do SAMU também foram acionados. Dentro do ônibus, no momento do acidente, havia o motorista, monitoras da APAE e cerca de 20 crianças. Das 20, 6 ficaram gravemente feridas e outras 2 faleceram no local. No Nordeste, uma forte colisão envolvendo uma caminhonete e um ônibus rodoviário da empresa Shirley Turismo deixou um morto em Belo Jardim, no interior de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na BR-232, após a caminhonete invadir a pista contrária e colidir fortemente contra o ônibus. Agentes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco foram acionados, e o motorista da caminhonete e uma passageira foram atendidos e encaminhados para o Hospital da Restauração, em Recife. A unidade de saúde confirmou que o motorista não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu. Agentes do SAMU atenderam o motorista do ônibus e uma passageira que apresentaram ferimentos leves. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. Hora das vagas de emprego. Hoje temos oportunidades na Gontijo e na aviação paraibuna. Começamos pela Paraibuna, que está com vagas abertas para motorista de ônibus em Minas Gerais, lá na região de Juiz de Fora. A empresa pede como requisitos escolaridade desejável, CNHD com curso de transporte de passageiros devidamente atualizado e residir em Juiz de Fora. A companhia pede ainda comunicação, relacionamento interpessoal, atendimento ao cliente, dinamismo e responsabilidade de horários e viagens, além, claro, de conduzir o veículo com pontualidade, segurança e qualidade. É necessário vistoriar os itinerários das viagens, controlar o embarque e o desembarque, orientar quanto às tarifas, parar nos pontos de embarque e desembarque, entre outras questões. A Paraibuna oferece como benefícios vale transporte, cesta básica, plano de saúde da Unimed, plano odontológico e convênio farmácia. Interessados em enviar o currículo no e-mail com o título Motorista Juiz de Fora, cv@paraibunatransportes.com.br. Na Gontijo, a empresa abriu vagas novamente para motoristas de ônibus. As oportunidades são para 45 cidades onde a empresa atua, que você está vendo aí na tela, em todo o Brasil. A companhia pede como requisitos CNHD ou EM e experiência com veículos pesados, entre ônibus, caminhão ou carreta, acima de 150 quilômetros. Claro, comprovado em carteira. Currículos no e-mail recrutamento2@gontijo.com.br. Boa sorte a todos! E antes da gente encerrar, uma última notícia.
A BB Transportes venceu a licitação para o transporte coletivo urbano de Itapevi, em São Paulo. A publicação do edital foi feita no Diário Oficial do Estado, com a empresa de ônibus apresentando a melhor combinação de menor tarifa de remuneração proposta e a maior oferta de pagamento pela concessão. Nos próximos 5 dias, recursos podem ser apresentados. A BB Transportes concorria com a JTP Transportes, que não ganhou o processo. Em Minas, foi feita nesta semana a apresentação de 25 novos ônibus da Aviação Real, a mais nova aquisição do Grupo Saritur para a operação das linhas urbanas da empresa em Varginha, no sul de Minas. No evento público, a população pôde conhecer os novos veículos e ainda desfrutar de pipoca e algodão doce. Além disso, alguns ônibus mais antigos da Autotrans, que era a empresa que operava antes da Real e que também pertence à Saritur, receberam a nova identidade visual da empresa. Bem bacana. Inclusive, os novos ônibus já estão rodando pelas ruas de Varginha. Já no Ceará, a tarifa dos ônibus urbanos de Fortaleza, capital do estado, subiu de R$ 3,90 para R$ 4,30. O aumento é de 15%. No Piauí, Teresina está sofrendo novamente com uma greve de ônibus. O caos segue em todo o sistema de transporte, que está totalmente sucateado. Os trabalhadores alegam que estão com salários atrasados referente ao mês de fevereiro. De volta ao Rio, temos mais uma informação que eu deixei de falar lá no primeiro bloco. Foram divulgadas imagens de como ficarão as novas estações no Mar Garça, Curral Falso, Mato Alto e Pingo d'Água, no BRT Rio. Nós tínhamos falado em dezembro aqui no canal sobre esse tema. Em breve, os projetos devem sair do papel. Na realidade, esses projetos nem são estações. Eles querem transformar as atuais estações, que acabamos de falar, em terminais. Vamos aguardar. Para a gente fechar, olha só essas imagens. São cenas do momento do assalto ao ônibus da cantora Márcia Freire. Nós mostramos esse caso aqui no canal no último sábado. Que cenas revoltantes, né? Um verdadeiro absurdo. Os bandidos entraram e dispararam de forma descarada no ônibus. Felizmente, ninguém se feriu. Assim encerramos esta edição do Ônibus TV. Logo mais teremos mais uma edição para você, com outras notícias e informações do mundo rodoviário, além também do anúncio de novidades aqui no canal Próxima Parada. Encerramos hoje com imagens do Rio de Janeiro, belas imagens da cidade maravilhosa. Tempo por lá agora de 26 graus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Boa noite e até amanhã.